Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento. Pregão desta terça-feira, dia 26 de outubro. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e hoje estou aqui mais uma vez para acompanhar todos vocês neste fechamento do mercado. Hoje o Dalton não pôde estar presente mais uma vez por conta de estar à viagem aí. Estamos em construção de um aplicativo novo aí para a DV Invest, para os assinantes DV Invest, e ele está em São Paulo aí, em reunião com o pessoal da empresa que está estruturando o nosso novo aplicativo, que em breve será divulgado aí para quem já utilize, para quem ainda não é assinante também da DV Invest. Enfim, vou rodar a vinheta neste momento antes de dar início à nossa análise e peço gentilmente que vocês deixem o like de vocês aí. Então, já colocando aqui o Ibovespa na tela, antes de darmos início à nossa análise, esses são os ativos que serão abordados neste vídeo. Então, começando pelo Ibovespa, mini índice, mini dólar, Petrobras, Vale 3, BBAS 3, Via 3, Rent 3, Azul 4, Embry 3, PSSA 3 e CVCB 3, que foi o ativo escolhido lá dentro do Instagram na votação dos stories do Dalton. Então, CVC foi o ativo escolhido no dia de hoje. Já vou retirar aqui da tela os ativos para que fique mais visível aí a tela para todos vocês. Então, Ibovespa no dia de hoje apresentando queda de 2,11%, depois de ter batido naquela região de resistência dos 108.800 pontos, ainda existe a possibilidade de poder vir testar aqui a região dos 110 mil pontos, conforme o Dalton havia mencionado também na análise de fechamento de ontem, no stories do Instagram dele também, que essa região toda aqui poderia vir a ser testada durante essa semana. Então já foi testada no dia de ontem aqui e hoje apresentando aí já esse recuo bem mais forte do Ibovespa, bastante ativo aí, já anulando inclusive muita sinalização de alta que havia sido gerada no pregão de ontem. Vou mencionar aqui alguns deles, mas enfim, o ponto positivo é que ainda não ocorreu aqui uma perda de mínima, então não anulou, não enfraqueceu também essa sinalização de alta que foi gerada aqui no gráfico diário nessa superação de máxima dos 107.750 pontos, essa sinalização de fundo que aumentava aí a possibilidade de poder dar continuidade neste movimento de alta aqui. Entretanto, com essa sinalização aqui um pouquinho mais forte do dia de hoje, vai ficando mais difícil realmente a gente conseguir ver, poder vir testar aqui, quem sabe até a média móvel de 13 períodos. Então fica mais difícil aí de conseguir enxergar de fato o Ibovespa apresentando este movimento aqui nos próximos dias, no decorrer desta semana. O que aumenta a expectativa de não poder de fato buscar ali aquela região seria no pregão de amanhã já apresentar aí uma nova perda de mínima. Então, o que aumentaria inclusive a expectativa de poder dar continuidade aí no movimento de baixa e perder aqui também a mínima da semana passada, na casa aí dos 102.853 pontos do Ibovespa. Então, basicamente ficar de olho aqui, caso o mercado perca essa mínima, a expectativa seria de realmente poder dar continuidade aqui neste movimento de baixa apresentado no curto prazo. Falando no mini índice agora, no dia de hoje já perdeu aqui a mínima do pregão de ontem, então depois de gerar sinalização de alta, no dia de hoje apresentando uma perda de mínima, aqui sim enfraquecendo já pela sinalização a expectativa de poder dar continuidade no movimento de alta, vir testar essas regiões de fundo anterior e a própria média móvel de 13 períodos, tudo próximo ali dos 110.800 pontos. Então, esta sinalização já foi enfraquecida aqui e o que anula também essa sinalização de fundo seria a perda da mínima do próprio fundo, mínima essa na casa dos 103.660 pontos. No gráfico de 60 minutos, inclusive terminou aqui a sessão de hoje, terminou não, né? Ainda não fechou o pregão, mas vem apresentando aqui nova sinalização de baixa, sinalização de topo descendente, batendo na média móvel de 13 períodos, batendo nessa região de topo anterior, que funcionou aí como ponto de resistência, inclusive também confirmando aqui um pivôzinho de baixa. Então, realmente anulou ali
anulou ali a tendência de alta que vinha sendo apresentada e retomou aqui uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos no mini índice. Então, se amanhã abrir dando continuidade aqui no movimento de queda, realizando novas perdas de mínimas, vai aumentando a expectativa aí de poder dar continuidade neste movimento de baixa. Caso contrário, abra aqui gerando sinalização positiva, seria mais interessante que já abrisse com força, inclusive para vir superar a região deste topo, que anularia esta sinalização negativa de topo descendente que foi gerada. Então, abrir com força, superando aqui a máxima na casa dos 108.165 pontos, basicamente seria isso, o que retomaria ali um pouquinho mais o viés positivo no gráfico diário lá do Ibovespa e também aqui no gráfico do mini índice. Falando um pouquinho do dólar agora, gráfico diário primeiro, 0,23% de alta, depois de bater na região da média móvel de 13 períodos, ainda dentro de um processo de correção, mesmo com dia em alta, por conta das máximas descendentes aqui, temos um movimento de baixa dentro do processo de correção mencionado. No gráfico de 60 minutos, abriu ali dando continuidade ao movimento de alta apresentado, bateu também numa região de resistência, tem este topo anterior, tem a região do gap ali anterior também. Este topo fica mais visível na casa dos 30, no gráfico dos 30 minutos, que foi essa lateralização aqui. Então bateu ali naquela região e iniciou um processo de correção no preço. Voltando para o gráfico de 60 minutos, ainda está dentro de um movimento de baixa, não ocorreu superação de máxima, gerando sinalização de fundo. Então, caso aí no pregão de amanhã já abra dando continuidade no quesito de realizar novas perdas de mínimas, também vai aumentando a expectativa de poder dar continuidade neste movimento de baixa, a favor, inclusive, aí, da tendência de baixa que vem sendo apresentada aqui no gráfico de 60 minutos do dólar, aumentando a expectativa de poder vir testar a região de fundo na casa dos 5.546 pontos. Então, se der continuidade aí neste movimento de baixa. Caso contrário, se apresentar aí nova sinalização positiva, seria interessante também, semelhante ao mini índice, de apresentar força logo no início do pregão, voltando para cima da média móvel de 3 períodos, voltando a testar essa região de topo anterior, também na casa dos 5.597 e realizando novas superações de máxima na sequência. Então, basicamente isso abriria possibilidades de compra através de sinais de alta no gráfico de 15 e 10 minutos do dólar. Tá? Então, ficar atento aí a essas duas possíveis movimentações aí, tanto para o mini índice quanto para o mini dólar. Falando um pouquinho de Petrobras, gráfico diário, 0,96% de queda no dia de hoje, depois de um forte dia de alta, na sessão de ontem subindo 6,84%. No dia de hoje apresentou um candle de indefinição aqui. O ponto negativo é que não ocorreu aqui uma superação de máxima, então já demonstra aí certa fraqueza por parte dos compradores no quesito de não conseguir superar a máxima, o caminho que eles mais alcançaram no último dia, eles não conseguiram nem chegar nele e nem superá-lo. Então, o que vai aí mostrando um indício de perda de força na ponta compradora, mas não tem sinal de saída para quem comprou nessa sinalização aqui de fundo. Então, a partir de amanhã já poderia reposicionar um stop abaixo da mínima de hoje, na casa aí dos R$ 28,60, que caso ocorra aqui essa sinalização, gera novo sinal de topo descendente, lembrando que o último topo foi aqui em cima, aumentando a chance de poder dar continuidade aqui no preço, voltando a testar aqui níveis importantes de suporte, a própria região de fundo que foi gerada aqui, tem essa região de topo anterior também, tudo próximo aí da casa dos R$ 27,50, ou ainda um processo de correção mais lateral, ficando aqui um pouquinho mais acima da média móvel de 3 períodos. E para quem está interessado em abrir compra no papel, de realmente aguardar essa possível sinalização, seja ela mais para o final dessa semana ou no início ali de novembro, na semana que vem. Então, basicamente, não tem sinal de saída aqui ainda para quem comprou nessa sinalização de fundo, só reforçando. Vale 3, gráfico diário. Depois de gerar a sinalização de fundo aqui, batendo nessa região de fundo também anterior, na casa ali dos R$ 74,85, no dia de hoje gerou sinalização negativa, gerou sinalização de topo descendente, após se aproximar ali da média móvel de 13 períodos, gerando também sinal de saída para quem havia aberto compra nessa sinalização positiva aqui de fundo. Então, recomendo saída da operação. Se não saiu, amanhã uma nova perda de mínima vai aumentando aí a expectativa de poder dar continuidade neste movimento de baixa e de poder, inclusive, realizar nova perda de mínima no gráfico semanal no decorrer dessa semana ainda. Tá? Então, para quem está comprado, para quem está posicionado, mais uma vez, reforçando,
saída da operação caso realize nova perda de mínima aí, tá? Anulando realmente o viés positivo, retomando aí a tendência de baixa. Já havia retomado a tendência de baixa com essa perda de mínima, mas fortalecendo aí agora a tendência de baixa apresentada no gráfico diário, fortalecendo essa sinalização de topo descendente que havia sido gerada na semana passada com mais força também na ponta vendedora. Enfim, um viés um pouquinho mais negativo aí para o papel, para Vale 3, tanto no curto prazo quanto no médio prazo e até no mensal também, que tem ali um candle de indefinição depois de um forte movimento de baixa no mês de setembro, tá? Então, essa perda de mínima aqui no gráfico semanal vai aumentando a expectativa de novembro também realizar uma nova perda de mínima aqui pelo gráfico mensal. Falando um pouquinho agora de BBAS3, Banco do Brasil, no dia de hoje enfraqueceu a expectativa positiva que havia sido gerada aqui de sinalização de alta, embora tenha sido uma sinalização mais fraca, tecnicamente ela ocorreu, que foi essa sinalização de fundo. No dia de hoje ela foi enfraquecida por conta dessa perda de mínima aqui do candle que gerou a sinalização de fundo. Então já não consigo mais enxergar aí uma expectativa de poder dar continuidade, de poder tentar retornar aqui para cima da média móvel de 13 períodos, por exemplo. Então, basicamente, para quem realizou essa compra aí, se posicionou o stop aqui abaixo do fundo, é possível reposicionar já abaixo da mínima de hoje, tá? Porque se realizar nova perda de mínima, vai aumentando a chance sim de poder vir testar aqui mais uma vez a região aí dos R$ 28,20 e a própria mínima ali nos R$ 27,91. Então, é possível reposicionar um stop aí para quem está posicionado no curto prazo, abaixo dos R$ 28,95. Falando agora de Via Varejo, Via 3, que no dia de hoje também realizou o mesmo movimento que BBAS3 e vários outros ativos também realizaram esse movimento de enfraquecimento da sinalização de fundo que foi gerada no pregão de ontem. Então, essa é uma sinalização também um pouquinho menos relevante no quesito de não ter nem apresentado um candle mais forte de alta, enfim, apresentando perda de mínima do candle que realizou o sinal de fundo, anulando, enfraquecendo aí também a expectativa de poder dar continuidade, poder vir testar aqui a média móvel de 3 períodos, poder vir testar essa região de fundo anterior também. Então, enfim, aí gerando um viés bem mais negativo, inclusive fechou aí na mínima as ações de Via Varejo. Então, se amanhã realizar nova perda de mínima aqui, aumenta também a expectativa de poder buscar ali a região dos R$ 6,30 e também realizar uma nova perda de mínima aqui pelo gráfico semanal. Então, também é possível reposicionar aqui um stop, saída da operação de curto prazo para quem está comprado aí, é possível realizar esse reposicionamento abaixo dos R$ 6,66. Próximo ativo, Rent 3, Localiza. Esse daqui, além de enfraquecer, anulou aqui a sinalização positiva que havia sido gerada. Então, a sinalização de fundo que foi gerada contra a tendência, na expectativa de tentar pegar um repique aqui, até a média móvel de 13 períodos, foi anulada. Este aqui foi anulado ao perder a mínima do próprio fundo. Então, para quem realizou compra aí na superação dos R$ 48,99, hoje ocorreu aqui a sinalização de saída, stop da operação ao perder a região dos R$ 46,46. Poxa, Kaique, eu não saí, eu perdi ali, eu não consegui entrar durante o dia, estou posicionado ainda, o que eu faço? Se amanhã realizar nova perda de mínima, pula fora também. Ou seja, reposiciona o stop abaixo da mínima de hoje. R$ 45,04 seria o seu novo stop, tá? Se realizar aqui nova perda de mínima, vai aumentando a chance de poder dar continuidade aí no movimento de baixa. Por conta de já ter pedido aqui também a mínima da semana passada, reforça aí realmente a expectativa de que essa semana seja uma semana de ter algo mais para baixo ainda, tá? Então, não seria necessariamente fechar abaixo, por exemplo, já dos 4,91 de queda que vem sendo apresentado, mas de poder ainda apresentar algo a mais para baixo, tá? Então, reposicionar o stop aí para quem não saiu da operação. Próximo ativo, Azul 4, no dia de hoje também anulou aí a sinalização que havia sido gerada no dia de ontem, então sinalização de fundo que foi gerada, tentando pegar também um repique até a média móvel de 3 períodos, foi anulado na perda da mínima deste fundo ali na casa dos R$ 27,16. Então, para quem também não conseguiu realizar a saída aqui,
reposiciona o stop abaixo da mínima de hoje, R$ 26,89. Se a partir de amanhã ocorrer aqui nova perda de mínima, também recomendo saída da operação. Inclusive aqui um forte candle de baixa no dia de hoje, Marubozu, que é quando não tem nenhuma sombra nem em cima, nem embaixo, nem superior, nem inferior. Então realmente um dia tomado pelos vendedores aí no papel, sem apresentar nenhum viés comprador aqui. Perdendo aqui também a mínima da semana passada, já apresentando 6,43% de queda, dando continuidade mais forte realmente aqui no movimento de baixa. Aqui no semanal a gente ainda tem um gap na região dos R$ 26,07. Então existe a expectativa de poder vir aqui bater na região do gap, que pode vir a funcionar como um ponto de suporte aí, caso seja buscado ainda essa semana. Então a região dos R$ 26,07 é um próximo nível de suporte aí, tanto para o gráfico diário aqui, porque agora a gente não tem mais nada tão próximo aqui, quanto do gráfico semanal. Próximo ativo, Embry 3, que foi um dos poucos ativos que apresentou aí um dia de alta, 2,23% de alta. Depois dessa sinalização de fundo ascendente acima da média móvel de 13 períodos, dando continuidade aí um pouquinho mais forte, abriu dentro de um forte gap de alta. Gap, se não me engano, foi na casa aí dos quase 4%, 3,8% de alta. Enfim, não tem sinal de saída aí para quem realizou a compra nessa superação de máximo. Recomendaria que reposicionasse o stop abaixo aqui da mínima deste candle de hoje, dos R$ 19,45, ou ainda um centavo abaixo aí da máxima deste candle de ontem, dos R$ 19,37. Por quê? Porque esta daqui é uma região do gap que tende a funcionar como um ponto de suporte. Tá? Mas por que eu falei antes desta perda de mínima aqui, reposicionar o stop? Porque se realiza aqui essa perda de mínima, já gera aí, tecnicamente, uma sinalização de correção, aumentando a expectativa de poder o quê? Buscar aqui novamente a média móvel de 3 períodos, ou ainda lateralizar aí nos próximos dias, para em seguida poder voltar a apresentar aí um novo sinal de alta. Tá? Então, esta primeira perda de mínima aqui já, para mim, seria o primeiro ponto de saída da operação. Então, stop aí em R$ 19,44. Mas um viés bem mais positivo, seria interessante realmente que o ativo conseguisse dar continuidade aí ao movimento nos próximos dias. Próximo ativo, Porto Seguro. Porto Seguro que vinha apresentando um movimento de alta. E aí na semana passada realizou ali 2 perdas de mínimas. E aí nesta semana abriu, voltando para apresentando ali novamente o movimento de alta, e hoje realizou nova perda de mínima e inclusive fechando aqui abaixo da média móvel de 13 períodos. Tá? Então assim, voltou a gerar uma sinalização um pouquinho mais forte na ponta vendedora, lembrando que a tendência aqui ainda é de baixa, tá? A tendência aqui no curto prazo ainda é de baixa, e com esse fechamento abaixo da média móvel de 3 períodos, vai aumentando a expectativa de poder voltar a testar essa região de fundo na casa aí dos R$ 22,60. Então, para quem está comprado aqui no curto prazo, recomendo reposicionar o stop abaixo da mínima de hoje. Se ocorrer essa nova sinalização de perda de mínima, eu sairia aí da posição. Então, stop aí nos R$ 23,42, um centavo abaixo da mínima. Seria essa a minha recomendação para quem está posicionado no curto prazo do papel. E por fim, CVCB3, que foi o papel escolhido lá dentro do Instagram. No dia de ontem também gerou sinalização de alta, inclusive apresentava forte dia de alta, chegou a fechar ali com 6%, mas no dia de hoje enfraqueceu essa sinalização com uma nova perda de mínima, também já tirando a expectativa de poder vir testar a média móvel de 3 períodos, já logo no meio da semana, por exemplo, e até mesmo essas regiões de fundo um pouquinho mais acima, na casa ali dos R$ 19,57. Então, se amanhã realizar aqui nova perda de mínima, vai aumentando a expectativa de poder vir testar mais uma vez essa mínima na casa dos R$ 15,92, que lembrando, é a mínima do gráfico semanal da semana passada também, aumentando então a expectativa de poder dar continuidade a este movimento de queda com um pouquinho mais de força aí na ponta vendedora, podendo vir testar novamente esse fechamento um pouquinho mais abaixo, fechamento este na casa dos R$ 15,67. Então, se alguém comprou nessa sinalização aqui de fundo, é possível reposicionar um stop aqui abaixo da mínima de hoje para tentar aí minimizar o possível prejuízo da operação. Então, colocar um stop ali em R$ 16,86 seria uma possibilidade aqui
no curto prazo. Então é isso, pessoal. Eu vou colocar na câmera grande. Eu agradeço imensamente pela atenção de todos vocês. E antes de finalizar aqui este vídeo, eu recomendo que vocês sigam realmente as estratégias. Caso alguém tenha acionado compra em algum papel no dia de ontem, por conta do forte movimento, do forte dia de alta que vinha sendo apresentado no Ibovespa, em muitos ativos aqui do mercado, que vocês respeitem os stops que vocês colocaram, mesmo que vocês não queiram reposicionar esses stops, vocês respeitem onde vocês colocaram ele, caso ele seja acionado, que vocês saiam da posição, por conta de quando o mercado ele alinha fortemente para baixo, ele tende a machucar financeiramente muitas pessoas. Então, respeitem ali a gestão de risco de vocês, tenham em mente que isso é algo que mantém vocês no jogo, digamos assim, que mantém vocês dentro do mercado. Essa gestão de risco faz com que vocês não quebrem. Então, isso também gera aí um sinal de que vocês estão cuidando do capital de vocês, que vocês estão cuidando de algo que vocês ganharam com o trabalho de vocês, enfim, de que outra maneira seja, mas vocês estão zelando por esse patrimônio também. Então, fica aqui também essa minha recomendação para todos vocês. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Um abraço.